Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Geiberson Teixeira de Paula, sou professor na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás e apresentarei o nosso trabalho que é intitulado Cogging Torque Reduction by Means of Pulse Segmentation Optimization in Permanent Magnetic Synchronous Machine. A motivação para o desenvolvimento desse trabalho em máquinas síncronas dimensionalmente no rotor é que essas máquinas, além de apresentarem alta eficiência, elas estão presentes em várias aplicações dos dias de hoje. No entanto, essas máquinas apresentam como característica intrínseca o Cogging Torque, que é um torque de detenção devido à interação entre os polos do rotor e a abertura de ranhura presente no nosso estator. Além disso, o Cogging Torque causa desgastes mecânicos, vibrações, reduzem também a vida útil da máquina, já que as vibrações e os estresse mecânico vão acabar afetando ali os mancais do rotor, além de pulsações no eixo também. Portanto, esse Cogging Torque precisa ser otimizado e reduzido para aumentar a vida útil e melhorar o desempenho da máquina. Uma das técnicas de utilização do Cogging Torque é a segmentação dos polos. No entanto, ele acaba, em alguns casos, por denegrir a quantidade de fluxo, de densidade de fluxo no entreferro, reduzindo assim o desempenho da máquina também. Além disso, como nós podemos ver aqui, já mostra uma redução também no volume dos ímãs, já ligado diretamente à redução da quantidade de densidade de fluxo no entreferro. Na letra A nós temos uma máquina cujos polos não foram segmentados, na letra B um exemplo de segmentação dos polos. As desvantagens desse processo de otimização, de utilização por segmentação de polos, é que ela exige baixo esforço computacional, é de baixa complexidade computacional também, consegue reduzir o Cogging Torque e abre possibilidades para utilização em processos de otimização. Como desvantagem, nós já listamos, já até mencionamos uma, que é a depreciação do valor da densidade de fluxo no entreferro e, consequentemente, vai afetar o torque desenvolvido pela máquina. Em alguns casos também, uma desvantagem é a questão da construção, da factibilidade da construção, que vai depender do número de segmentos, da distância entre os segmentos e também da largura desses segmentos, já que nós estamos lidando ali com ímãs permanentes. Sendo assim, surgem os nossos objetivos, com base nessa motivação e nesse background. Dos nossos objetivos nós temos desenvolver e modelar de forma analítica o Cogging Torque, considerando a segmentação dos polos. Então, nesse momento, quando se faz a modelagem, considerando a segmentação, as aberturas de ranhuras, a gente consegue reduzir o esforço computacional e também que o resultado saia de forma bem mais rápida no processo de otimização, que é justamente o segundo objetivo, que é aplicar um processo de otimização em cima dos nossos processos analíticos de modelagem. E também, como objetivo aqui, é contornar uma das desvantagens da segmentação dos polos, que é justamente manter agora a densidade do fluxo no entreferro o mais próximo possível de uma máquina de referência, onde nós não temos a segmentação do polo. Para entendermos a segmentação, é preciso que modelemos não somente a distribuição da densidade de fluxo no entreferro, aqui está o nosso PSE, nossa função de distribuição, como também modelarmos o nosso entreferro, já que quando utilizamos polos segmentados, segmentos ali no nosso rotor, nós estamos mudando a distribuição do fluxo no entreferro e a relutância do entreferro. Trabalhando assim, é preciso focar então na equação do Cogging Torque, que vem da variação da energia do sistema, onde nós temos tanto a função de modulação do entreferro quanto a densidade, a distribuição da densidade de fluxo no entreferro, B e G, e quando aplicada a derivada nessa equação 3, nós chegamos à equação 6, que está aqui descrita, onde temos B e G, que são as funções moduladoras, além de uma função senoidal envolvida. Substituindo B e G, que foram descritas e exemplificadas no slide anterior, nós chegamos então numa expressão muito maior e mais detalhada para o modelo analítico do Cogging Torque, considerando a segmentação dos polos. Feito isso, a gente consegue então aplicar um processo de otimização nele. Vale mencionar que nós precisamos levar algumas coisas em consideração aqui, alguns pontos importantes, como foi considerado apenas
a componente radial e não foi considerada a componente tangencial, também foi desprezado em alguns efeitos de espraiamento e de dispersão, e foi considerado que o ferro tem uma permeabilidade infinita. Para o nosso processo de otimização, nós temos dois métodos. O primeiro, que levou em consideração apenas a otimização do Coulomb torque, em reduzir o Coulomb torque, e o segundo, que é uma função do objetivo, que considera a ponderação entre a densidade de fluxo no entreferro, o volume de ímãs utilizado e o Coulomb torque também. Então a gente consegue englobar muito mais parâmetros e chegar a uma conclusão mais assertiva com relação à otimização do processo. Algumas restrições e condições foram levadas em considerações, como por exemplo, o número de segmentos ser entre 2 e 10, assim a gente chega numa máquina factível. Também a distância entre os segmentos não ser menor do que meio grau. Também restrições considerando a largura mínima dos segmentos ali e também que a densidade de fluxo fundamental, o harmônico fundamental, seja maior que 95% quando comparado com o valor de referência. Aqui são os dados das duas máquinas que foram levadas em consideração na simulação, uma de 4 e uma de 8 polos. Os resultados para elas são compilados na tabela 2 e 3. E agora, falando em termos gráficos, nós temos os seguintes resultados. A letra A para a máquina de 4 polos, para a letra B a máquina de 8 polos, com relação à densidade de fluxo no entreferro. As curvas azul e rosa são das referências 2 e 3, respectivamente. Curva verde e preto são relacionadas aos casos 1 e 2, ali nas funções de otimização. Nota-se uma boa modelagem, a comparação entre modelo analítico e modelo em elementos finitos foi feito antes e validado no nosso modelo analítico. Então aqui já são os resultados analíticos, já em elementos finitos após a otimização. Nós temos aqui também as curvas do Coulomb torque. Nota-se que com a utilização da otimização, seja do caso 1 com o método 1 ou do método 2 da otimização, nós conseguimos uma redução considerável do valor do Coulomb torque a valores bem menores do que as máquinas de referência, tanto para 4 quanto para 8 polos. Com relação à força contra o eletromotriz, nós conseguimos ter uma variação nela, mas essa variação não foi uma variação tão grande, ou seja, já que a densidade, a distribuição da densidade de fluxo no entreferro foi mantida o mais próximo possível do valor de referência, principalmente o primeiro harmônico, a otimização para garantir que o torque desenvolvido fosse um torque próximo da referência, mas com pulsação menor. Aqui está o torque desenvolvido, produzido em todas as duas máquinas após a processo de otimização. Valor de referência, a gente consegue notar uma pulsação de torque muito maior. A curva tracejada em rosa e azul, tanto para 4 polos quanto para 8 polos. Uma redução maior aqui, percentualmente, ocorre na de 8 polos. A gente consegue notar aqui curvas de referência com valores bem elevados e as curvas dos modelos de otimização bem melhores. No caso da letra B, que é de 8 polos, o caso 1 de otimização levou um modelo de máquina bem melhor do que o caso 2. No caso de 4 polos, nós temos um resultado ligeiramente melhor para o caso 2 sobre o caso 1 também. Nas conclusões, a segmentação dos polos é um método efetivo para redução do Coulomb torque. A otimização pode ser aplicada para reduzir o Coulomb torque e manter a quantidade, a densidade de fluxo no entreferro, contornando um problema histórico desse processo de otimização do Coulomb torque. Todos os métodos, seja utilizando a função objetivo 1 ou usando a função objetivo 2, mostram reduções significativas do Coulomb torque, com desempenho melhor para o método 1, já que ele teve bons resultados para os dois tipos de máquina, enquanto o método 2 teve um resultado melhor para apenas um tipo de máquina. A restrição com relação ao primeiro harmônico da densidade de fluxo magnético no entreferro não foi satisfeita em todas as condições de implementação, então é preciso tomar um cuidado durante a otimização, que nem sempre vai convergir com essa questão da restrição. Obrigado a todos, o nosso e-mail para contato está aqui, fiquem à vontade para fazer as perguntas que estaremos aqui para responder.